Seja muito bem-vindo a mais um episódio Por Falar em Comida, o podcast da MEDIS sobre alimentação saudável com coordenação científica da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. Eu sou a Ana Filipa Nunes e vamos estar à conversa com a doutora Vânia Costa, nutricionista, e com o doutor Marco Motinho, fisiologista, sobre o coração e a alimentação. Muito obrigada a ambos por estarem aqui presentes. É importante falarmos sobre esta temática, até para percebermos a relação que tanto se fala, mas que talvez não se saiba o suficiente. Mas começo com a doutora Vânia Costa, até para contextualizarmos o elementar. E começo por tentar perceber qual é a relação entre o funcionamento do coração com a alimentação. Obrigada. Então, primeiro gostaria de dar aqui dar a perspectiva que existem duas perspectivas importantes da relação entre o coração e a alimentação. Por um lado, estamos dependentes do coração para conseguir fazer chegar a todas as partes do nosso corpo os nutrientes e o oxigênio do qual nós dependemos, ou seja, das nossas células dependem. Caso contrário, morreriam. E, portanto, o que acontece é que o coração é uma bomba muito potente, capaz de conseguir, cada vez que bate, bombear o sangue para todas as partes do corpo. E, neste sentido, conseguimos fazer chegar todos os nutrientes e o oxigênio a todas as células. Simultaneamente, também acontece que quando o sangue vai a essas células, também recolhe as substâncias tóxicas para depois serem transportadas e disseminadas para serem depois eliminadas. É este conjunto, que é o coração e os vasos sanguíneos que nós temos por todo o corpo, nós damos o nome do sistema cardiovascular, e daí falar-se muitas vezes das doenças cardiovasculares, e portanto que engloba não só as doenças do coração, mas as doenças que podem acontecer em toda a nossa circulação. De onde é que vêm estes nutrientes? Vêm da nossa digestão. De onde é que vem? Obviamente o oxigênio vem da nossa respiração, e portanto nós dependemos destes dois tipos de alimentos para nós funcionarmos. Quando há algum problema que possa ocorrer neste processo, quer seja em termos da vascularização, ou seja, dos vasos sanguíneos, se há uma lesão, se há uma ferida eventualmente, ou até no coração, este processo todo pode sofrer alterações, ou seja, pode haver diminuição da corrente sanguínea e da vascularização e de chegar os nutrientes a todo o corpo. Ou há diminuição ou há mesmo paragem, não é? E, portanto, temos uma situação grave. Esta é uma perspectiva do qual nós dependemos do coração. Depois há outra perspectiva, que é de que forma é que a alimentação vai influenciar o coração. E influencia? E influencia significativamente. Por exemplo, eu penso que o exemplo mais importante de nós falarmos é da hipertensão. Porquê? Porque a hipertensão está dependente da alimentação, é um dos fatores de risco, a má alimentação, nomeadamente a alimentação desequilibrada, muito rica em sal, é uma das causas para desenvolver hipertensão. Por outro lado, a hipertensão é um dos principais fatores de risco de mortalidade a nível mundial, e por outro lado também a hipertensão provoca outras doenças cardiovasculares que levam à mortalidade por essas próprias doenças. Portanto, devemos ter atenção ao que comemos. Devemos ter muita atenção ao que comemos, até porque 16% da mortalidade em Portugal é provocada pelas doenças cardiovasculares. O que acontece na hipertensão é que cada vez que o coração bombeia, os vasos sanguíneos são sujeitos a uma pressão. Não é? E se nós comermos, por exemplo, uma quantidade muito grande de sal, essa pressão vai aumentar, porque a tendência do nosso organismo é diluir o sal dentro da corrente sanguínea. Então vai puxar água para dentro dos vasos. O que é que vai acontecer? Aumenta significativamente a pressão dentro dos vasos sanguíneos. Isto
de uma forma simples, é a hipertensão. Quando nós dizemos, vou medir a tensão arterial, o que eu estou a fazer é medir a pressão que está dentro dos vasos sanguíneos. E se eu comer sal a mais, vai acontecer essa pressão. Este é um aspecto, o sal é importante ser falado na relação com a hipertensão por o que já foi referido do impacto significativo em termos da mortalidade, mas em termos de todos os outros nutrientes, como é que eles nos afetam? Ora, todos os vasos sanguíneos têm uma parede, não é? E essa parede depende, o seu funcionamento e o seu equilíbrio depende de muitos nutrientes. Nomeadamente, depende de antioxidantes, vitaminas, minerais, da fibra, que também tem esse efeito, e depois de consumirmos em quantidades adequadas as gorduras, as gorduras mais saudáveis, e reduzir as gorduras menos saudáveis, nomeadamente as gorduras saturadas, e reduzir o consumo de açúcar. É que o açúcar tem efetivamente este efeito que pode ser nocivo para os vasos sanguíneos. Portanto, dar aqui um bocadinho estas duas perspectivas. Sempre com a alimentação aqui como centro, não só na saúde. Doutor Marco Moutinho, tendencialmente associamos as doenças cardiovasculares a idades mais avançadas, mas a partir de que idade em concreto é que devemos estar mais atentos e ou mais preocupados relativamente a estas questões? É verdade que com o aumento da idade aumenta os riscos de termos alguma doença cardiovascular, mas na verdade devemos nos preocupar o mais cedo possível na prevenção das doenças cardiovasculares. Existe uma idade em concreto? Não existe uma idade em concreto, porque cada vez mais qualquer doença relacionada com a cardiovascular acontece mais cedo. E como é que podemos alterar estes comportamentos? Desde cedo, com a ajuda da família, com a ajuda da nossa sociedade, das escolas, que nos deem informação a mais acertada possível para melhorarmos o nosso estilo de vida e, acima de tudo, a nível da alimentação e do movimento. Mas porquê é que nós associamos muitas vezes que são as idades mais avançadas? Porque com o avanço da idade os problemas aparecem e principalmente as paredes dos nossos vasos cada vez perdem mais elasticidade e perdendo elasticidade a distribuição de alimento e outros problemas mais relacionados mais graves de doenças cardiovasculares aparecem e daí devemos ter um caráter preventivo desses mesmos problemas. Portanto, ao adotarmos estes comportamentos quando somos mais jovens, de alguma forma conseguimos prevenir estas doenças. Prevenimos. Quais são os principais fatores de risco em que devemos estar particularmente atentos? Devemos estar atentos, aproveitando o que a doutora Vânia, um fator de risco que deu relevância, a hipertensão, isto é, a tensão arterial elevada, o tabagismo, a diabetes, desculpem, também o excesso de peso, a dislipidémia, isto é, níveis elevados de colesterol, O e os sedentarismo? triglicéridos, o sedentarismo também, o stress, a ansiedade, o sono, a alimentação e também a ausência de movimento. Portanto, são fundamentais para que o nosso coração seja mais saudável se evitarmos estes comportamentos. Exatamente, porque são fatores modificáveis se alterarmos o nosso estilo de vida. E como é que conseguimos, de alguma forma, inverter estes comportamentos? Principalmente com a ajuda da alimentação, com a ajuda do movimento, com a gestão de stress, melhorarmos a qualidade de sono, sermos seres vivos sociais, porque se fomos para isso que fomos feitos, porque também nos altera e nós melhoramos, e principalmente também a nível, cada vez mais se associa a nível da gestão do stress e vivemos uma sociedade com algum stress a mais e que também devíamos nos cuidar nesse sentido. Como profissional, nota que há mais casos? Há cada vez mais casos e cada vez acontecer mais cedo. Isto é sinal claramente que também devemos dar mais atenção a estes fatores de risco e devemos cuidar deles o mais cedo possível, desde que nascemos. E regressando aqui especificamente ao papel da alimentação, a doutora Vânia Costa, que conselhos é que se dava em concreto às pessoas que nos estão a ver neste podcast, se forem ao supermercado, que alimentos é que deveriam comprar para ter aqui uma alimentação mais cuidável e ao mesmo tempo cuidar do coração? Então, antes de avançar para a lista das compras dos alimentos, acho que era muito importante sensibilizar as pessoas para aprenderem a ler rótulos. Hoje em dia, ir às compras e não saber interpretar a informação que está nos rótulos dificulta logo muito mais as escolhas ou há maior probabilidade de irmos para escolhas mais erradas. E eu acho que a questão de ler rótulos aplica-se a todas as pessoas, independentemente do tipo de alimentação que adotam, mas se
por diversos motivos, as pessoas tiverem que aderir a alimentos mais processados, ou seja, por falta de tempo de não conseguirem ou não saberem... Ou mesmo por questões económicas? Ou mesmo por questões económicas, é mais importante então as pessoas saberem procurar informação e saberem escolher alimentos que os cuidados principais que devemos ter... Nomeadamente? É tentar reduzir, e na relação com o coração, com menor quantidade de gordura saturada, neste caso a gordura que é mais prejudicial. E no rótulo como é que vem isso, doutora? Portanto, nós temos uma tabela que chama-se Declaração Nutricional, está lá identificando os vários nutrientes e, portanto, por comparação, o mais fácil é compararmos entre produtos e tentar procurar aqueles que tenham menor quantidade desse tipo de gordura, também com menor quantidade de sal. Já falámos aqui da hipertensão e, portanto, a importância de procurar o que tem menor quantidade de sal e menor quantidade de açúcar. Pelo menos por aqui já seriam algumas orientações. Este é um aspecto que eu acho que é realmente importante de nós procurarmos informação sobre isto e hoje em dia já se consegue encontrar. E depois na alimentação, o que é que devemos comer em concreto? Então, devemos comer alimentos tendencialmente mais frescos, não é? E que sejam mais de base vegetal. Porquê é que eu estou a começar pela base vegetal? Porque se nós formos à roda dos alimentos, e a verdade é que 75% da roda dos alimentos é de origem vegetal. Portanto, estamos a falar das frutas, estamos a falar dos legumes. Quanto mais coloridos, melhor. Portanto, prato colorido? Um prato colorido sempre com, pelo menos... cerca de 1/3 a metade do prato que seja bastante colorido à base de hortícolas e acompanhar depois também com a fruta, incluir as leguminosas, ou seja, estamos a falar do feijão, do grão, das ervilhas, das favas, também incluir aqui a soja e, portanto, porquê? Porque são fontes importantes de proteína, de bons tipos de hidratos de carbono e também de fibra e depois de vitaminas e minerais também. E ainda sementes. E ainda podemos incluir as sementes. Podemos incluir as sementes e os frutos oleaginosos, ou seja, os frutos gordos que nós também podemos consumir e que são ricos em gorduras saudáveis. E esses alimentos todos os dias, doutora? Estes alimentos devem fazer parte da nossa alimentação diariamente. E o que é que não deve fazer parte da nossa alimentação diária? O que não deve fazer são tudo aquilo que são os alimentos mais processados, nomeadamente as carnes e os pescados mais processados, não precisam de fazer parte da nossa alimentação. Os alimentos que são os snacks e que são dispensáveis e poderiam ser substituídos eventualmente por outros alimentos mais adequados. Alimentos que tenham grandes quantidades de sal e de gordura, os refrigerantes, os alimentos mais açucarados. Eu acho que é importante ainda dar aqui também relevo à questão do sal, em termos do que é que devemos comprar para tentar reduzir a quantidade de sal, e estamos a falar, neste caso, das especiarias, das plantas aromáticas que podem ser frescas ou que podem ser secas, e da podem cebola, substituir o sal. E que podem substituir sublinhar. o sal. E podem substituir o sal onde? Não só quando cozinhamos, mas quando temperamos e previamente se prepararmos e deixarmos os alimentos, nomeadamente a carne, o peixe, mais tempo nestes alimentos, eles vão absorver o sabor desses, portanto, destes temperos, sem haver tanta necessidade de depois adicionar mais quantidade de sal. São esses os alimentos fundamentais. Para acrescentar algo que ainda ficou a faltar, que é a questão da carne e do peixe. Cada vez mais reduzir as quantidades que nós comemos exageradas de carne e com menor frequência do consumo de carne vermelha. E, pelo menos, o peixe tem um efeito protetor, nomeadamente na questão de que já falámos da elasticidade, dos vasos sanguíneos, para a saúde geral em termos cardiovasculares. Portanto, o consumo de peixe, hoje em dia, aquilo que as guidelines recomendam é que seja pelo menos 2 vezes por semana. E, portanto, peixe? De peixe. Comer umas 2 refeições? Ou... 2 refeições de peixe por semana. Para a população... E de carne? E de carne, apostar mais nas carnes brancas. E quantas vezes por semana? As outras refeições também, incluindo leguminosas, como nas outras refeições. No caso dos ovos, 2 a 3 refeições por semana também. E limitar a carne vermelha a, no máximo, 2 refeições. O que é difícil para a maior parte das pessoas, mas há que tentar fazer este processo. Quer dizer que todos, ou grande parte da população, pelo menos portuguesa, come em excesso peixe e carne? Come em excesso peixe e carne. E come Portugal, mesmo assim, em termos de pescado, ainda é dos países que consomem mais quantidade de pescado. Mas também
é dos países que consomem mais carne vermelha, e essa é uma preocupação que temos que ter. Fica aqui também essa nota. Doutor Marco Moutinho, falando de alimentação saudável ou de estilos de vida saudável, temos de falar também da atividade física e do exercício físico. De que forma é que ao aliarmos a alimentação com a atividade física faz bem ao coração? A verdade é que essa ligação entre uma alimentação mais saudável e exercício e a atividade física são muito, muito impactantes e realmente são muito importantes. Por exemplo, a nível da hipertensão, sabe-se que o movimento ajuda muito que a circulação sanguínea seja feita de uma melhor forma. Na verdade, ajuda a baixar o colesterol, ajuda também a que a gente perca a massa gorda, isto é, perca a gordura, ganhamos músculo, logo a nível energético, a nível metabólico, estamos mais otimizados, estamos melhorados. Por isso, a nível de todos os fatores de risco, tudo melhora. Melhora a qualidade de sono, melhora estados de ansiedade e depressão, ajuda-nos a gerir o stress, torna-nos mais fortes, mais resilientes, mais flexíveis, por isso é tudo uma panóplia, uma oferta enorme de benefícios. Portanto, os fatores de risco que há pouco estávamos a falar, nestes casos, se acrescentarmos uma alimentação saudável com exercício físico regular, podemos baixar estes níveis. Sem dúvida, cientificamente provado. Gostava também só deixar aqui uma palavra da diferença, muitas vezes, entre a atividade física e exercício físico, que as pessoas muitas vezes não sabem bem distinguir. Qual é a diferença? A atividade física é todo o movimento que nós fazemos resultante da nossa contração muscular e que tem, a nível energético, está um bocadinho acima da nível de repouso. Por exemplo, saio de casa, vou às compras, eu caminho, estou a fazer movimento. O exercício físico é o mesmo movimento, a atividade física, mas organizada, com um objetivo. Por exemplo, melhorar a nossa saúde cardiovascular. Por isso eu vou para o ginásio, tenho uma prescrição do meu médico, do meu nutricionista, do meu fisiologista. Diferentes. São diferentes, porque a abordagem mental, eu saber que vou fazer exercício físico é completamente diferente do que a atividade física. E tem um impacto também diferente, mental e físico. Por exemplo, um impacto maior na perda da massa gorda, um impacto maior a nível de tratamento, a nível de saúde mental, da depressão, da ansiedade, porque está tudo correlacionado, mesmo a nível da saúde do nosso coração. E falamos de alimentação saudável, falamos também de exercício físico, mas também há aqui um ponto que é importante abordarmos, nomeadamente na saúde do nosso coração, porque há muita gente que faz dietas até quase radicais, em que, neste caso, muitas vezes excessivas e que têm naturalmente consequências não só na alimentação e no coração. O que é que as pessoas devem estar atentas? Bom, há uma tendência para, quando se quer atingir um determinado objetivo, e muitas das vezes com a questão relacionada com a gestão de peso, a tendência de fazer restrições muito significativas em termos da alimentação. Estas restrições, quando nós eliminamos significativamente alguns grupos de alimentos, podemos também estar a eliminar as vitaminas, os minerais, ou seja, as substâncias que são antioxidantes e que têm um efeito protetor. E o mais curioso é que facilmente as pessoas identificam aquilo que está em excesso. Vou reduzir a gordura, vou reduzir o açúcar. Nem todas as pessoas rapidamente identificam aquilo que normalmente está em déficit. O que é que eu quero dizer? Que muitas vezes podemos estar a reduzir as gorduras, os açúcares, mas não vamos buscar, por exemplo, mais fruta ou mais hortícolas para incluir na dieta. Estas dietas mais radicais devem ser sempre acompanhadas? Idealmente devem ser sempre acompanhadas, até porque podem ter consequências negativas até na saúde mental, como o Dr. Marco estava a referir, podem ter implicações em termos dos objetivos que se pode pretender ter de ganhar massa muscular ou perder massa gorda. Portanto, as dietas, se não forem equilibradas em termos de acompanhamento ou em termos de equilíbrio dos alimentos e dos nutrientes, podem ter consequências mais negativas do que às vezes benefícios e, portanto, o equilíbrio acima de tudo e o acompanhamento é realmente importante. Nós estamos já a terminar este nosso episódio deste podcast. Pedia a ambos, e neste caso vou começar pelos senhores, visto que foi a última a referir, para deixarem ao nosso público aqui um conselho final para que todos possam adotar comportamentos mais saudáveis para o nosso coração. Dr. Marco Moutinho.
deixando a alimentação para a doutora Vânia como deve ser, a nível do movimento eu tenho a mensagem é muito simples. Não esperem que apareça um sinal, que apareça um sintoma para mudarem o comportamento. Mudem já o comportamento, que seja um pequeno hábito para criar uma grande mudança, que seja construído com pouco, para andar mais um bocadinho, trocar o elevador uma vez por semana, se for preciso, apenas pelas escadas. Experimentem o ginásio, experimentem principalmente atividades que gostem, comecem com atividades que gostem, porque isso é que nos vai ajudar, muitas vezes, a ir para outras atividades que tenham mais impacto a nível da nossa saúde cardiovascular. Por isso, pouco, devagar, sustentado para uma grande mudança. E agora que estamos com bom tempo, ainda é mais Melhor fácil. ainda, no Sair de casa, exterior pelo menos. ainda melhor, sem dúvida. Doutora Vânia, que conselhos é que deixava? Não faz sentido falarmos de alimentação, coração, sem falar de dieta mediterrânica. E, portanto, acho que era importante deixarmos aqui a mensagem que cada pessoa deve tentar procurar mais informação e saber mais sobre a dieta mediterrânica, porque é, por eleição, a dieta que está mais indicada para proteger e para tratar qualquer tipo de doença cardiovascular, quer seja uma doença como a hipertensão ou outro tipo de doenças, eventualmente, de outro cariz. E é muito importante perceber também que a dieta mediterrânica, além de incluir a alimentação e todos os cuidados que já fomos falando aqui e os alimentos que devem ser incluídos, inclui um estilo de vida. E este estilo de vida inclui tudo aquilo que o Dr. Marco acabou já por referir. Gestão de stress, o convívio, o descanso, a atividade física, a hidratação. Portanto, o conselho que eu deixo é procurem informação sobre a dieta mediterrânica, comecem a implementar a dieta mediterrânica no dia-a-dia e lá está, como diz o Dr. Marco, um passo de cada vez, devagarinho, porque devagar se consegue alcançar mudanças mais sustentáveis ao longo do tempo. Doutora Vânia Costa, Dr. Marco Moutinho, muito obrigada pela vossa presença e pelos vossos esclarecimentos relativamente a esta problemática da alimentação e do coração. É assim que fechamos este episódio do podcast Por Falar em Comida. Há mais conteúdos nas diversas plataformas, no YouTube e também no site da Medis, conteúdos com a coordenação científica da Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde. Encontramos-nos no próximo episódio e já sabe, sempre que falamos em comida, falamos de saúde.